Bom dia, vlog. Hoje eu não dormi muito bem. Não estou dormindo muito bem nessas últimas noites, não sei o que tá acontecendo. Na verdade eu sei alguns problemites que estão para ser resolvidos. E a vida adulta é assim, a vida adulta ela tem muitos problemas. Todo dia tem um problema pra resolver. Então eu tô numa fase que eu não tô conseguindo dormir direito, tô acordando muito tarde, e aí eu acordo e fico muito cansada. Isso atrapalha todo o meu dia, todo o meu planejamento, todos os meus estudos por blocos, minha gravação, meus vídeos. Agora são 8 e pouco e eu ainda estou acordando. E a minha agenda ela começa às 6 horas. Vocês têm noção disso? Eu não comecei nada ainda. Tomei meu café da manhã, minha rotina da manhã tá feita. Agora que eu vou escovar meus dentes. E é isso. A vida é assim. Cada dia acontece de uma forma e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Não tem como eu surtar agora. Ai, putz, tinha que ter acordado mais cedo. Ai, tinha que ter feito tal coisa. Não tem mais como. Já passou o dia, hoje é sexta-feira. Então, já passou o dia, já passou um pouco das horas que eu tinha que fazer algumas coisas. E agora eu vou continuar. Vou só continuar de onde eu parei, de onde eu deveria ter começado. E assim se segue o dia. Já tô pronta para fazer o WOD do Open, o 25.3. Esse é o último WOD. São 3 WODs. Depois eu faço um vídeo explicando sobre o Open da CrossFit. E eu já tô pronta porque eu vou gravar um vídeo agora. E eu tenho treino 6 horas da tarde. Então eu já tô pronta, já coloquei minha roupa aqui. Passei o dia estudando, fiz algumas coisas e já me arrumei aqui para gravar um vídeo. Bom, esse é mais um vídeo sobre a minha vida. E hoje eu quero falar para vocês sobre essa fase que estou vivendo dos 30 anos. Então vamos lá. Meu nome é Letícia, eu falo sobre treinos, crossfit e sobre a vida aqui no canal do YouTube. E hoje eu quero falar para vocês sobre o meu processo de autoconhecimento aos 30 anos. Eu fiz 29 em julho do ano passado, então eu estou vivendo essa fase dos 30. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa fase que é tão esperada, temida, tão aguardada. Ou a gente espera na adolescência e quando chega dá um desespero. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Chegar aos 30 anos é um marco para mim, justamente porque é uma fase de muito autoconhecimento. Eu não sei como é para todo mundo, mas eu acredito que é meio que uma fase bem importante para muita gente. E eu não falo sobre idade, falo muito sobre entender quem eu sou e sobre entender o que eu quero da vida. Porque até então a gente entende que aos 30 a gente já tem que ter decidido tudo que quer da vida. E eu me peguei nessa fase de ainda estar um pouco perdida e me bater aquele desespero. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês de como eu estou passando por esse processo. O autoconhecimento que chegou agora, que eu estou aprendendo agora, quem sou eu? Então eu vou começar com uma clássica. O que mudou dos 20 para os 30 anos? Eu aprendi dos 20 para os 30 anos. Na fase dos 20 eu ainda estava na faculdade. Eu terminei a faculdade com 23 anos. E eu mudei muito. Gente, a gente não percebe essa mudança ao longo dos dias, ao longo dos... Eu acho que ao longo dos anos a gente já consegue perceber. Mas eu me peguei lembrando de tudo que eu era, das minhas atitudes, até a cor do meu cabelo era diferente. O meu modo de agir, a minha forma de falar, mas a minha essência nunca mudou. E o que mudou, assim, em relação a comportamentos, as minhas vivências, as minhas experiências.
Nesse processo, lá no passado e até o ano passado, eu cuidei muito mais de outras pessoas do que de mim. Eu me peguei, depois de muito processo de terapia e tudo mais, eu percebi que eu sou uma pessoa que gosta de cuidar muito do outro. E qual foi o resultado disso? Eu esqueci de mim, eu esqueci da minha essência, eu esqueci de quem eu era, do que eu gostava. E tudo isso veio à tona agora. Então eu tive dificuldade de ser sozinha, de ser uma pessoa que aprende a gostar da própria companhia. Apesar de eu conseguir sair, tomar um café, ir ao cinema, eu consigo fazer algumas coisas sozinha. Mas sabe aquela necessidade de sempre ter alguém? Eu entrava em relacionamentos muito rápido. Eu terminava um relacionamento, um mês depois eu já estava com outro relacionamento. E isso foi, ao longo dos anos, foi me dando uma prejudicada na minha vida, sabe? Porque eu não aprendia a gostar, assim, só da minha companhia, só das minhas amizades. E sem ter aquele relacionamento amoroso. E nesse processo eu cuidei muito mais de outras pessoas. Todos os namorados que atraía as pessoas que queriam ser cuidadas. Então, como eu era essa pessoa de cuidar, de querer abraçar o mundo, eu cuidava muito da minha família. Tinha um problema da minha família para resolver, eu pegava para resolver e resolvia tudo. Tinha um problema da minha irmã para resolver, resolvia tudo. Agora, os meus, eu escondia. Eu sempre escondia os meus problemas e sempre guardava. Porque a prioridade era sempre o outro. Então, os meus namorados, a minha família, todos eles eram cuidados por mim. E eu acredito que eu passei por esse processo de cuidar, de zelar pelas pessoas, pelas minhas relações, principalmente amorosas, justamente porque o meu sonho sempre foi ter uma família, foi conquistar uma família coisa que eu cresci sem ter uma família estruturada. Então, o meu sonho sempre foi criar, cuidar de uma família, ter um relacionamento saudável, né? Eu sempre tive essa consciência de, antes de eu formar uma família, eu quero ter um relacionamento saudável. E nesse meio tempo eu acabei não encontrando uma pessoa que seguisse esse mesmo princípio. Eu me doava, a pessoa não aguentar mais ou não querer mais, e ela acabava saindo da minha vida. Muito provavelmente porque não tinha essa questão de conversa, eu até tentava, né, ter uma conversa, ser um pouco mais comunicativa, isso ao longo dos relacionamentos, isso não começou desde o primeiro. Então, até o último relacionamento eu conversava e tudo mais, e eu queria ouvir da outra pessoa o que estava sendo demais, porque até isso é bom a gente ouvir, olha, você está cuidando demais da minha vida, fica um pouco na sua, eu consigo resolver, vamos juntos, mas ao mesmo tempo me dê o meu espaço. E eu entenderia. Às vezes eu acabava realmente passando do limite sem perceber. Gente, sem perceber. Eu não gosto de ver uma pessoa sofrendo do meu lado e não conseguir resolver aquele problema para ela. E isso me forçou a me priorizar neste momento. Então, nesse processo dos 20 para os 30 anos, eu percebi agora que eu aceitei muita coisa que eu não deveria ter aceitado. E isso foi um grande impacto para mim, assim, porque o quanto eu me coloquei em segundo plano, tanto na minha vida quanto na vida dos outros, porque se eu não me priorizava, quem dirá a outra pessoa iria me priorizar? Com certeza não. E aí a gente entra na parte do grande desafio de autoconhecimento, que é o que eu estou passando agora. E é realmente um desafio, porque é o tempo todo eu tentando me analisar. Eu fico o tempo todo, por que eu estou com esse sentimento? Por que eu estou passando por isso? Neste momento, é prioridade fazer isso para tal pessoa? E eu ainda sofro muito em dizer não. Eu quero cuidar daquela pessoa, eu quero fazer alguma coisa por ela e eu me sinto na obrigação de fazer isso. E agora, nesse processo, neste ano, né, que começou tudo, que mudou muita coisa, eu tive que realmente começar a ignorar certas coisas e a falar, olha, eu não consigo te ajudar agora. E, ao mesmo tempo, trabalhar dentro de mim, no sentido de, se eu não estou ajudando, não é porque eu não gosto da pessoa, é porque, neste momento, realmente não consigo, eu preciso priorizar meus estudos, eu preciso priorizar meu trabalho, meu retorno financeiro, que é o que eu estou passando agora. Então, o primeiro ponto é lidar com incertezas. Eu nunca sei se o que eu estou fazendo vai dar certo. Ou seja, eu passei dos meus 20 aos meus 30 anos, fiz minha faculdade, me formei, sou arquiteta, passei por processos traumatizantes na minha profissão. E o mais engraçado é que eu estou me encontrando agora, de querer trabalhar com a internet, querer trabalhar também com a criação de conteúdos, ter uma empresa. Isso tudo surgiu no ano passado. Tudo começou assim a florar mais em mim. Então, quando eu tinha 29, 28 para 29, que eu comecei a ter essa vontade. Só que
eu ainda tô nesse processo de aprendendo, fazendo as coisas aos poucos. E aí, chega os 30 anos, eu vou fazer 30 anos em julho agora. E aí eu tô com essa incerteza de que, será que eu continuo? Será que vai dar certo? Mas ao mesmo tempo, tudo que eu já tentei, eu não consegui. Mesmo que eu perca tempo nesse processo, ainda aprendendo, ainda conhecendo, me conhecendo para descobrir o que eu tô fazendo. Se o que eu tô fazendo é certo, eu vou ter esse tempo, eu ainda tenho esse tempo para fazer. Eu quase certeza, a não ser que alguma coisa assim mude do nada. E eu acredito que ainda vou passar meu aniversário dos 30 ainda nesse processo de tentativas profissionais, que é o que mais me pega, é a tentativa profissional. E isso é uma coisa que eu também coloquei como prioridade. Eu preciso cuidar da minha vida financeira, eu preciso ter essa vida profissional mais concreta. E como eu priorizei tantas outras pessoas, eu deixei de lado essa parte da minha profissão, eu deixei de lado a parte de priorizar minha vida financeira, justamente porque eu ajudava financeiramente também nos outros relacionamentos. E isso foi me prejudicando muito. E olha como a gente fica cega, né, nessas situações. E aí, nesse momento, me vi forçada também a abrir mão de pessoas que não vão me agregar em muita coisa. O processo de luto que eu tô enfrentando também é do fim de um relacionamento que já não estava muito bom. E eu vi que não valia mais a pena tentar. A pessoa também entendeu que não valia mais a pena a gente tentar. E aí eu me vi sem esse relacionamento que eu jurava que ia dar certo. Eu achava, assim, que a gente ia construir, que a gente ia morar junto. A gente, na verdade, morou junto, mas que a gente ia se mudar da cidade juntos. Foi embora sozinho e eu fiquei. Então, aí veio esse baque novamente, do tipo, pô, eu tinha essa certeza de que a gente ia juntos, que eu ia construir uma vida lá em outra cidade. E agora eu estou nesse processo de vamos mudar a rota, porque o que eu tinha combinado era ir junto, dividir despesas e tudo mais. Só que agora é totalmente diferente, agora eu vou sozinha. Tenho que ter uma reserva financeira só para mim. Eu tenho que buscar um apartamento talvez menor, para eu conseguir pagar meu aluguel sozinha. E com isso aprender a respeitar o meu tempo, a respeitar os meus limites, os meus sentimentos, porque se eu não respeitar os meus sentimentos agora, quem vai respeitar? Isso que eu errava, digamos. Eu não gosto de falar que eu errava, porque depois vem esse sentimento de culpa de por que eu fiz isso. Mas naquele momento, era como eu pensava. Como eu disse, eu mudei muito dos 20 para os 30 anos. Então, como eu pensava há 10 anos atrás, é totalmente diferente do que eu tô pensando agora. Em cada relação, a gente vai aprendendo. E eu aprendi muito nessa última relação. E justamente a me respeitar e respeitar meus sentimentos antes de esperar que o outro respeite. E se o outro não me respeitar, sendo que eu estou me respeitando, não tem para que eu ficar, eu continuar. Então, assim, no primeiro deslize, na primeira conversa que não deu certo, que não vai para frente, eu já tenho que me retirar. E um outro desafio que eu tô enfrentando, assim, que tá me pegando é internalizar e entender quem é a Letícia de forma individual. Quais são os meus prazeres? Quais são as minhas vocações? O que eu gosto de fazer? Para onde eu quero viajar? Qual país eu gosto? Qual o meu hobby? Gente, vocês têm noção de que em 30 anos eu estou tentando descobrir o meu hobby? Eu amo trabalhar com materiais artísticos, artesanatos. Eu sempre gostei. E eu preciso aflorar isso em mim novamente, porque antes eu não tinha tempo, adivinha só, cuidando de outra pessoa. E agora que eu tenho esse tempo, eu consigo me organizar, eu tô tentando ainda, pô, vou fazer uma aula de cerâmica, vou fazer um novo esporte, enfim, eu estou conhecendo isso agora e é muito engraçado, porque mesmo no processo de luto, mesmo triste, eu tô contando todas as semanas que eu estou mal. Então, primeira semana, segunda semana, como eu estou reagindo a cada semana. E dessa última semana agora, foi a melhor de todas, assim, que eu consegui ver essa possibilidade de novos caminhos. Porque antes eu pensava, vou ter que mudar de rota. Nossa, que triste, não fui embora. Eu tinha um certo planejamento, não tenho mais. E agora eu vou ter que mudar de rota. Meu Deus, tô perdida. Mas ao mesmo tempo, é um mar de possibilidades. Então, assim, se eu queria ir para aquela cidade com aquela pessoa, a gente tinha tudo combinado, agora sozinha eu posso ir para qualquer outra cidade, posso ir para qualquer outro estado, arrumar qualquer outro emprego, tentar sozinha, conhecer outros lugares, conhecer
que talvez aquela pessoa não me acompanharia nessa situação. Eu descobri que eu sempre coloquei meus sonhos como se fossem fúteis, como se ter um armário de cozinha fosse algo irrelevante, sabe? Você quer ter um armário de cozinha, mas é super importante pra mim, sabe? E eu tenho que entender que as minhas vontades, elas são sim importantes, independente do que seja. Eu quero viajar uma vez por mês, ok, isso é muito importante, então vamos correr atrás disso, vamos trabalhar para isso. Oi, neném. Outro ponto também é passar a ter objetivos individuais. Independente de com quem eu esteja, eu quero ter os meus sonhos, os meus próprios sonhos. E que a pessoa que estiver comigo, ela vai só compartilhar dos sonhos dela também. Eu não tinha isso. Dos meus 20 aos meus 30, até na fase da adolescência, eu era um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais tímida, eu não tinha essa parte de meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, e até porque os sonhos vão mudando da adolescência para cá, dos 20 para os 30, enfim. Mas eu quero construir de forma individual os meus objetivos, quais são os meus sonhos, sem qualquer outra pessoa do meu lado. Então esse processo de término tá me ajudando e muito. E eu coloquei um ponto assim também que é polêmico. Por esse processo que eu tive de entrar no relacionamento um mês depois de entrar no outro, em 2019 eu tive uma fase solteira que eu não gostei, que eu me relacionei com outras pessoas, e não foi bom. E agora eu quero, depois que eu sair desse relacionamento, pra eu me conhecer, eu acredito que pra eu me conhecer mesmo, eu quero ficar um bom tempo sem um relacionamento. E eu acho que talvez seja uma ideia radical demais, talvez eu conheça alguém no meio desse caminho, ou talvez não, porque agora eu tô bem seletiva para muitas coisas. Então eu deixei isso como talvez uma regra. Me conhecer. Conhecer, colocar no papel lá quem é a Letícia nesse momento, o que eu gosto, quais são os meus objetivos, colocar no papel mesmo para eu lembrar, sabe? E aí só depois pensar em dividir a vida com outra pessoa. Isso vai ser um processo interessante de se testar. Outro ponto é deixar de abdicar minha vida para cuidar de outras pessoas. E o que mais me pesa neste processo de término é entender de fora como eu era dentro do relacionamento. Então agora eu tô vendo o relacionamento de fora. Quando a gente termina, a gente consegue, aos poucos, tendo essa visão de fora. E quem eu era dentro daquele relacionamento. Eu passei tanto tempo ajudando essa pessoa, ajudando meu antigo relacionamento e tentando, assim, deixando mesmo de cuidar de mim para cuidar do outro. Eu acabei esquecendo de mim. E o que aconteceu no final? Eu acabei sendo apenas útil para essa pessoa. E o relacionamento que deveria ser um relacionamento de companheirismo, de carinho, acabou sendo um relacionamento por conveniência. Então eu me vi nesse lugar de, putz, essa pessoa só tá comigo porque ela ainda não conseguiu sair, não conseguiu ir embora. E isso doeu um pouquinho, sabe? Então, tentar entender até onde eu tô indo demais, onde eu tô ultrapassando o limite da vida da pessoa. E, obviamente, a culpa não é só minha, né? Nessa situação, a outra pessoa poderia ter colocado os pontos dela, falado, ó, você tá invadindo demais meu espaço, enfim. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu, por ser uma pessoa que me doa demais, a outra pessoa que eu atraí era uma pessoa que queria receber demais. E o tanto ela recebeu que acabou indo embora porque cansou, não queria mais, conseguiu enxergar outros caminhos sem mim. E eu me tornei apenas útil na vida dessa pessoa. E foi o que aconteceu. E o que eu estou fazendo para me conhecer melhor? As práticas que estão assim mais me ajudando são a escrita terapêutica, a psicoterapia, os esportes que eu estou conhecendo, e o CrossFit com certeza está me ajudando muito nesse processo. Eu consigo me liberar total ali. E quem diria que o meu antigo relacionamento eu conheci no CrossFit e o CrossFit está me ajudando nesse processo. Então, a gente acaba sendo privilegiada com a vida e eu tô tentando olhar por esse lado bom das coisas. E eu entendi que a minha rotina de treinos, a minha disciplina, a minha alimentação, minhas noites de sono, elas precisam estar alinhadas justamente para eu passar por esse processo de luto, de tristeza, de uma forma mais saudável, sem que eu acabe com o meu corpo de outras formas.
Então eu adotei novos hábitos também para melhorar minha comunicação, para melhorar minha organização também. Como eu tinha uma vida com uma outra pessoa, eu tinha uma rotina diferente, minha rotina era compartilhada e agora eu estou sozinha, então eu consigo organizar minha vida sozinha, livre, com os meus próprios horários. Inclusive até transformei um quarto que a gente dividia. Um dos quartos tinha uma outra cama e a gente acabou vendendo essa cama e virou meu estúdio. Olha que coisa maravilhosa. Estou tentando também entrar em novos grupos de mulheres empreendedoras, grupos de treinos, grupos de corrida, grupos de, enfim, infinitos grupos de outras mulheres, porque eu sinto essa falta de uma amizade feminina. Eu percebi que eu deixei passar essas amizades femininas e eu não entendo por quê. Então, ampliar essa minha rede de apoio é algo que eu acredito que seja uma dificuldade para as mulheres a partir dos 25, e eu não sei porquê, mas é algo que eu estou tentando ampliar, essa minha rede de apoio, essa minha rede de amizades, e principalmente femininas. Além disso, outro ponto que eu estou aprendendo, que está me ajudando, na verdade, é fazer coisas novas sozinha. Viajar sozinha, já marquei 2 viagens, assim, acho que o problema é essa pressa. Putz, terminei um relacionamento, meu ex tá lá, já conseguiu trabalho, já tá com outra pessoa, isso vem muito na minha cabeça e eu paro e penso, e eu? Eu ainda não tô com trabalho, ainda não estou com outra pessoa, mas eu tenho que parar de pensar assim, é o meu processo, realmente dá uma ansiedade de querer mudar de vida logo, de querer mostrar que eu estou bem, mas não é assim que funciona. A gente não pode deixar essa ansiedade tomar conta, sabe? Mas a viagem realmente é para eu dar uma descansada na minha cabeça, porque como eu fiquei ainda no apartamento que eu dividia, ainda tem muita lembrança. Então, acho que dá só uma desafogada, uns 2, 3 dias assim, só para dar uma tranquilizada. Eu marquei viagens, vou fazer sozinha, vou fazer 2 viagens sozinha. Uma vou encontrar alguns amigos e outra vou fazer sozinha para entrar no meu outro ponto, novos objetivos. Eu comecei a estudar para concursos públicos, coisa que eu não tinha feito, não tinha pensado em fazer isso antes, e eu estou fazendo agora. Então essa outra viagem que eu vou fazer sozinha é justamente para fazer uma prova. Então não estou indo à toa. Apesar de ir sozinha e tudo mais, vai ser um processo de aprendizado também, vai ser uma nova experiência, viajar sozinha para uma cidade que eu nunca fui. E além disso, contribuindo para o meu novo objetivo, sozinha, tranquila, com o objetivo que eu conquistei, que eu criei agora, sem a interferência de outras pessoas, e isso está sendo muito positivo. Se tudo vai dar certo, eu não sei. Eu só sei que eu tô tentando seguir uma nova rotina, um padrão diferente nessa minha nova fase, principalmente para me desassociar da rotina que eu tinha quando eu era casada. E por fim, antes meus objetivos eram em conjunto e agora estou criando objetivos individuais completamente diferentes, realmente para me fazer virar essa chavinha agora e mudar esses pensamentos que eu tinha, essa rotina antiga que eu tinha que talvez não funcionaria mais agora, nesse momento, principalmente sozinha. E o que eu diria para quem está nesse processo também seria: conheça a sua forma mais pura, conheça seu interior, conheça os seus sonhos, para que nada e nem ninguém te faça duvidar ou desviar dos seus caminhos. E cada um tem um processo, muitas vezes eles vêm depois de um momento de muito sofrimento. A gente realmente aprende depois de um processo de sofrimento muito grande. E a gente, às vezes, não aprende tanta coisa quando a gente está muito feliz. É realmente no sofrimento que a gente aprende. Mude a rota, mas nunca mude o seu objetivo. Lembra que eu falei sobre você encontrar o seu objetivo? Pois então, se você tem o seu objetivo muito bem desenhado, podem entrar e sair pessoas da sua vida, mas o seu objetivo vai estar lá, intacto. Então deixa aqui nos comentários se você já está passando por um processo nesse sentido, qual fase da vida você está, se está nos 30, 40, 50, nos 15, nos 20... Acho que todas as fases têm um processo assim de autoconhecimento e se você estiver passando por um, deixa aqui nos comentários. Agradeço vocês por assistirem até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que você tem aprendido sobre você ultimamente. Eu vou adorar ler esses relatos. E se puder curtir, compartilhar com alguém que
Está precisando de uma mensagem dessas? Está passando por esse processo? Deixa aqui nos comentários também, para que eu continue fazendo vídeos nesse sentido para vocês. Até mais!